Oi, oi, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre um dos monstrinhos mais famosos do mundo e também um pouco controverso, que é Nosferatu. Vamos lá? Para quem não sabe, esse filme de 1922 e 1979, eles têm uma polêmica por trás dele, principalmente o de 1922, e eu sempre fiquei naquela dúvida, por que Nosferatu, por que Drácula, por que cada um tem um nome diferente? E eu resolvi falar sobre esses dois em apenas um vídeo mesmo, porque eles são meio que copia e cola. Esse ano teremos mais um remake desses dois filmes, o Nosferatu, que será aí interpretado pelo nosso queridíssimo Bill Skarsgård. Jonathan Harker é enviado ao castelo do Conde Drácula para lhe vender uma casa em Virna, onde mora. Mas o Conde é um vampiro. Inspirado por uma foto de Lucy Harker, mulher de Jonathan, Drácula se muda para Virna trazendo morte e destruição. Esse é o resumo dos dois filmes. A diferença entre eles é o que o de 1922, ele é um filme cinema mudo, então ele foi na época do cinema mudo, ele é em preto e branco, e aí tem só a música passando, não tem diálogo no filme, e aqueles trechozinhos tentando explicar um pouco do filme. Esse de 1979, ele já vem colorido e com diálogos. O que acontece? O de 1922, ele, por conta de não ter diálogo, pode ser que a gente acabe se perdendo muito no filme. Para quem já viu o filme Drácula de Bram Stoker, vai entender o filme, né, totalmente, mas vai ficar algumas coisas perdidas ali, porque realmente não foram explicadas, e tem umas cenas muito estranhas. Já o de 1979, ele é melhor por isso, porque ele explica, ele tem um diálogo para favorecer, para a gente poder entender melhor o filme. Só que o final dos dois é péssimo, é um final que me decepcionou bastante, principalmente para quem já assistiu Drácula de Bram Stoker, sabe que o final, eles aí ele tem uma morte diferenciada. Aqui é muito boba, é uma morte assim que brinca até com a nossa inteligência, porque nós sabemos que o Conde Drácula é um dos monstros, um dos personagens mais inteligentes do mundo, ele consegue manipular as suas vítimas, consegue fazer tanta coisa, e aqui nesse filme ele é manipulável. E assim, a morte dele é muito esquisita. Então, por conta disso, eu não gostei tanto, apesar de que achar que o tema é muito interessante, a forma como eles trouxeram também, ele diferencia bastante do Drácula de Bram Stoker, que eu já vou explicar o porquê disso. E ele consegue trazer umas coisas diferenciadas que são legais, mas tem outras que para mim assim não funcionaram, que me fez desmotivar um pouco do filme e preferir realmente a história do Drácula de Bram Stoker. O que acontece? Qual é a treta em volta disso? 25 anos depois que lançou o livro Drácula de Bram Stoker, o diretor Frederick Manal, que fez o filme de 1922, ele queria fazer uma adaptação do livro. Só que Bram Stoker não liberou, não deixou ele adaptar o livro para o filme, e então ele acabou inventando o nome Nosferatu. Então, quando você assiste os filmes do Nosferatu, seja o de 1922, seja o de 79, ele é um copia e cola do Drácula de Bram Stoker. Só que ele tem algumas coisas diferenciadas, como eu falei, tem alguns momentos, algumas coisas. Por exemplo, no Drácula de Bram Stoker, a mulher do cara que vai atrás do Drácula é a reencarnação da ex-mulher do Drácula. E ele vai atrás dela por conta disso, porque ela é a reencarnação. Aqui não. O Nosferatu olhou a foto dela, achou ela interessante e quis lá pegar a mulherzinha. Quis lá morder o seu pescocinho. Então é um pouco diferente. Aqui também, nesse Nosferatu, ele trabalha numa imobiliária, e aí o Conde Drácula quer comprar uma casa em Virna, e ele vai lá para ele assinar o contrato. É isso. Diferente também da história do Conde Drácula, do Drácula de Bram Stoker. Então tem muita diferença, e o final, como eu falei, né, da morte do Conde Drácula.
A viúva de Bram Stoker acabou entrando na justiça contra esse filme, falando que é um plágio do livro, e aí ela exigia que as cópias fossem queimadas, que para ninguém ver esse filme e ele não fosse comercializado. E realmente foi o que aconteceu, mas tiveram algumas cópias que ficaram intactas, e o filme acabou virando aí cult e um grande clássico. E por conta disso, a produtora que produziu esse filme acabou indo à falência. E lá nos Estados Unidos, na época, a obra já tinha virado domínio público, então ela não precisou ser destruída e acabou aí sendo divulgada em vários lugares e fazendo sucesso. Então, a treta em volta desse Nosferatu é essa, por ser um plágio do livro e do filme Drácula de Bram Stoker, mas ele traz algumas diferenças que eu falei em alguns personagens, inclusive no próprio Renfield, que no caso aqui, esse Renfield no Nosferatu, ele é o chefe do Jonathan e ele que manda o Jonathan ir na Transilvânia atrás do Conde Drácula. Aqui não tem nada a ver, não tem relação, né, do Renfield com o Jonathan, e é basicamente isso. Mas ele é um filme interessante e eu tô muito ansiosa para assistir essa nova produção que vai chegar agora nos cinemas, porque ele é um filme que realmente merece um remake, por conta disso que na época eu acho que ele teve esse defeito, primeiro por ser cinema mudo, então ele faltou bastante explicação, bastante desenvolvimento de alguns personagens, e no de 1979 também, apesar de já ter sido mais interessante, melhores atuações também, porque isso tem que ser dito, né, que o primeiro aí as atuações não são tão boas assim, o segundo já fica melhor, mas o que me incomoda realmente é essa questão de tentar brincar com a nossa inteligência, né? De falar que o Conde Drácula foi tão besta ao ponto de acabar morrendo por conta de besteira e que alguém, um ser humano, conseguiu manipular ele. Mas, na verdade, né, não é bem assim. E o Nosferatu também, diferente do Drácula de Bram Stoker, ele é uma junção do Drácula de Bram Stoker com a viagem de Dimitri, que é o navio do qual ele veio, e ele acabou aí mordendo todo mundo, o Drácula acabou mordendo toda a tripulação, e quando chegou o navio na cidade, todo mundo achou que era uma doença, e que todo mundo começou a morrer na cidade, mas na verdade era o Drácula bebendo sangue de todo mundo. E aí tem aqueles vários ratos, né? Então, a outra diferença também é isso, porque esse filme traz mais coisas para ser falados, coisa que o Drácula de Bram Stoker não. Ele passa muito rápido por essa viagem, né? Então, o foco maior é na história do Drácula, a história ali do desenvolvimento e também do Jonathan que está preso lá no castelo. A questão da maquiagem também, eu gostei bastante da caracterização do Nosferatu, ele tem só os dois dentinhos na frente assim, e ele tem um rosto bastante perturbador, bastante medonho, diferente do Conde Drácula, do Bram Stoker, que ele, pelo contrário, ele tem uma característica muito sedutora, muito chamativa. Claro que não quando ele está transformado, quando ele é o monstrinho lá, realmente ele é perturbador. Mas normalmente ele se mostra para as suas vítimas de uma forma mais bonita, de uma forma mais charmosa, até nessa forma aí com o cabelinho para cima, de roupa vermelha, ele tá com uma caracterização diferenciada, que assim, não é tão medonha quanto o do Nosferatu, que é esse rosto careca, orelha grande, só os dois dentinhos, uma unha gigantesca. Então, essa caracterização, eu acho que o do Nosferatu é bem mais interessante. Inclusive, eu quero ver como vai ser isso. E até pelo cartaz do filme, né? A gente vê aí que o Bill Skarsgård tá incrível. E é um filme que eu falei, bastante interessante. Eu acho que para quem for assistir o atual, que vai estrear em janeiro, vale muito a pena conferir esses dois, para você poder trazer a diferença, você ver como é que foi a diferença, essa adaptação, o que será que o diretor vai trazer, será que ele vai ser tão fiel ao clássico, ou vai trazer umas coisas diferenciadas, eu tô muito curiosa para saber. E aqui também a gente tem o Van Helsing, que é o matador de vampiro, que também tem no Drácula de Bram Stoker, tem aqui também, e provavelmente terá nesse. E de acordo com o Termômetro Nerd, a minha nota é 7. Eu resolvi dar nota 7 para os dois filmes, porque apesar de eu ter gostado mais do de 1979,
do que o de 22, mas eu acho que o de 22, ele trouxe aquela coisa inovadora para a época, que era um filme, né, de terror, e ele conseguiu adaptar de uma forma que ele tentou ser diferente, mas acabou copiando o Drácula de Bram Stoker, mas tem uma premissa interessante, tem uma ideia legal, tem um desenvolvimento bacana. E o de 1979 também, apesar de ser mais interessante, mais intenso, mais sombrio, mas os dois aí, eles são dois clássicos que devem ser vistos por todo mundo. E é isso, o Nosferatu de 1922 e de 1979, eles estão disponíveis no YouTube para serem assistidos. E lembrando que em janeiro teremos o novo remake interpretado, nosso Conde Drácula aí será o nosso queridíssimo Bill Skarsgård. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de seguir o nosso canal, curtir, comentar, compartilhar. Se você já assistiu os clássicos Nosferatu de 1922 e de 1979, comenta aqui embaixo. E até a próxima!